Hamas, a face mais radical da causa palestina. O ano era 1987. A faixa de Gaza e a Cisjordânia eram palco de violentos confrontos entre palestinos e israelenses durante a primeira intifada. Nesse cenário caótico, um grupo de jovens radicais palestinos, insatisfeitos com a passividade das facções existentes, decidiu criar sua própria organização de resistência. O Hamas, cujo nome é um acrônimo árabe para Movimento de Resistência Islâmica, surgiu com um objetivo claro: estabelecer um Estado palestino em toda a região entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão, incluindo o atual território de Israel. Defendiam a união da faixa de Gaza e da Cisjordânia sob um governo islâmico radical. Ao contrário de outros grupos palestinos mais moderados, o Hamas adotou desde o início uma postura extremista, com táticas como atentados suicidas e ataques a alvos civis em solo israelense. Essa agressividade logo atraiu o apoio de nações inimigas de Israel, como Síria e Irã, interessadas em enfraquecer o Estado judeu. Com generoso financiamento e assistência iranianos, o Hamas rapidamente ganhou destaque, utilizando foguetes, artilharia e drones contra alvos em território israelense. Sua inflamada retórica religiosa conquistou muitos jovens palestinos desiludidos com décadas de ocupação, humilhações e privações sob domínio israelense. Em 2006, refletindo o anseio popular por uma postura mais firme, o Hamas saiu vitorioso das eleições legislativas palestinas, derrotando a Fatah, partido de Mahmoud Abbas, visto como moderado e defensor da solução de dois estados convivendo pacificamente lado a lado. Este choque de visões culminou na sangrenta Batalha de Gaza em 2007. A luta pelo poder entre Hamas e Fatah, uma espécie de guerra civil palestina, deixou o Hamas no controle total da faixa de Gaza após sair vitorioso. Isso fez com que as posições se tornassem ainda mais irreconciliáveis. A partir de então, qualquer menção a possíveis concessões a Israel ou negociações de paz passou a ser vista como uma traição imperdoável pelo Hamas. O domínio sobre Gaza também aproximou ainda mais o grupo do Irã, que se tornou seu grande protetor, fornecedor de armas, treinamento militar, inteligência e apoio logístico. Os iranianos, governados por uma teocracia islâmica radical, viram na hostilidade do Hamas contra Israel uma oportunidade perfeita para enfraquecer seu grande adversário israelense. Por isso, não hesitam em apoiar generosamente o Hamas, mesmo sabendo que isso reduz as já escassas chances de resolução pacífica do conflito israelo-palestino. O Hamas possui hoje uma complexa e secreta estrutura paramilitar, com braços dedicados a ações sociais, propaganda, segurança interna e, principalmente, operações militares, que incluem atentados e bombardeios contra alvos israelenses. Sua liderança mantém-se oculta por razões de segurança. Seus principais líderes são Ismail Haniyeh, político experiente que já foi primeiro-ministro em Gaza, e Salah al-Arouri, implacável comandante das Forças Armadas do Hamas. Ambos encapsulam a combinação de pragmatismo e extremismo que caracteriza o Hamas. Além do crucial apoio iraniano, o Hamas também conta com o endosso de grupos radicais islâmicos sunitas como o Talibã afegão e a Irmandade Muçulmana Egípcia. O Catar, onde muitos líderes do Hamas vivem protegidos, é outro importante aliado. Por outro lado, potências ocidentais como EUA e União Europeia, assim como Israel, classificam o grupo como organização terrorista. A ONU e alguns países árabes adotam uma postura mais cautelosa, considerando o Hamas um grupo armado palestino e não propriamente uma organização terrorista. De fato, o Hamas investe bastante em iniciativas sociais em Gaza, gozando de considerável apoio popular.
Porém, seus métodos extremistas, manchados por atentados suicidas indiscriminados, prejudicam sua imagem internacional. De qualquer forma, 3 décadas após sua criação, o Hamas consolidou-se como a facção mais radical do movimento palestino, totalmente avessa a qualquer acordo negociado com Israel. Para eles, apenas a destruição do Estado israelense e estabelecimento de uma Palestina islâmica pode trazer justiça histórica ao sofrido povo palestino. Essa postura extremista, ainda que lhes garanta recursos e apoios no mundo árabe, praticamente inviabiliza qualquer possibilidade realista de resolução pacífica do secular conflito, prolongando o sofrimento para ambos os lados. Até quando essa dinâmica perversa irá prevalecer? Até quando novas gerações terão de enterrar seus entes queridos, massacrados injustamente dos 2 lados? Quantos mais terão de abandonar tudo e viver como amargos refugiados em sua própria terra natal? Não estaria na hora de os líderes buscarem pontos de encontro e entendimento, ao invés de fomentarem eternamente o ódio e discórdia? De construírem pontes e não muros? Talvez as novas gerações, menos marcadas pelo rancor acumulado ao longo de décadas, possam um dia encontrar um caminho de paz, justiça e dignidade para palestinos e israelenses. Que esse sonho utópico possa um dia se tornar realidade antes que seja tarde demais e o ódio consuma de vez qualquer esperança de reconciliação. Afinal, como escreveu certa vez o poeta libanês Khalil Gibran, paz é quando nos encontramos uns aos outros, mas não em nossas crenças, sim naquela pedra escondida em nosso coração. Ela espera lá pelos donos do entendimento. Que esse entendimento prevaleça sobre a intolerância antes do ponto sem retorno. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Antes de sair, não se esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado!